Então eu via lá, paciente 1, paciente ou pesquisado número 1. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, professor. Ótimo. Porque depois, aí eu passo o slide daqui a pouco, tá? Aí o Ezequiel falou assim, olha, eu nunca tive... Então ele falou que ele era heterossexual, marca um xizinho. Depois que ele falou que era heterossexual, a pergunta do entrevistador era assim, você, algum momento da sua vida, desde a sua infância até hoje, você já teve algum contato com uma pessoa do mesmo sexo, contato erótico ou sexual? Aí ele falava assim, não, nunca tive. Aí ele punha um outro X na mesma coluna do hétero. E aí ele falava assim, quando você se erotiza, você pensa em pessoas do mesmo sexo? Ele, não. Terminou a ficha do Ezequiel. Então o Ezequiel era o que a pesquisa chamava de heterossexual padrão. E aí vai perguntar para outra pessoa, vai perguntar para Tainá, por exemplo. A mesma coisa. Imaginou que a Tainá fosse homem, né? Tainá, você se considera heterossexual ou homossexual? Aí ela falava assim, não, Tainá não, vai o Leonardo, porque das mulheres só foi feito nos anos 90. Aí o Leonardo falou assim, heterossexual. Segunda ficha, Leonardo, heterossexual. Algum momento na sua vida você teve algum contato lá? Não, nunca tive. Mesma resposta que Ezequiel. Quando você se erotiza, você pensa em pessoas do mesmo sexo? Não. Igualzinho a ficha do Leonardo foi do Ezequiel. Aí o Leonardo falou, não, mas espera aí, eu tô lembrando, teve uma vez, numa festa, e que todo mundo bebeu e blá blá blá, e aí aconteceu uma coisa meio assim. Aí o X mudava de situação. Bom, eu coloquei no máximo aqui, Marilyn. Vocês estão ouvindo? Pra mim tá tranquilo, tô ouvindo tranquilo. Tô Pra mim ouvindo também também tá normal. Normal. Tá. Vocês perceberam que a ficha do Ezequiel e do Leonardo não podem ser a mesma? Que a do Leonardo deu diferente? E como deu diferente, não podia ter a mesma classificação. E essa classificação, ela foi chamada de bissexualidade. E a bissexualidade, ela tem 6 níveis. 6 níveis. Um espectro que está mais próximo do hétero e um espectro que está mais próximo do homo. E o resultado foi que 5% de todos os entrevistados eram heterossexuais, 5% de todos os entrevistados eram homossexuais e 90% de todos os entrevistados eram bissexuais em algum nível. Uma brincadeirinha só na infância ou uma coisa na época da faculdade. É que vocês estão na época da faculdade, né? Na minha época, quando a gente falava a época da faculdade, era uma época de perversão. Vocês fazem faculdade de uma maneira bem diferente de como eu fiz. Então, engraçado foi que entre as mulheres... Oi, Aline. Obrigado. Entre as mulheres, aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Deu o mesmo índice quando foi feito 30 anos depois. Faculdade online não tem jeito, né, Adriano? Deu o mesmo índice, o mesmo gráfico. Isso foi uma revolução para o mundo, né? Porque aí o Conselho de Psicologia, de Medicina, começaram a estudar os resultados dessa pesquisa de outra forma. Essa pesquisa foi implementada em vários países como questão de saúde pública, né? Por conta dos resultados dessa pesquisa no mundo inteiro, menos no Brasil. Disciplinas de educação sexual são ministradas em escolas. Por conta dessa pesquisa,
Toda escola... Professor, Oi, por que no Brasil não? já te falo. É, é, em toda escola existe um psicólogo, né? Tem que ter um psicólogo para fazer acompanhamento das crianças. A partir da implementação dos resultados dessa pesquisa, que começou o combate de bullying contra as pessoas que eram diferentes, né? Então, essa pesquisa revolucionou todo o entendimento da sexualidade no mundo. E aí a USP, aqui no Brasil, falou assim, não, vamos fazer do brasileiro. Porque foi feito na Argentina, no Uruguai, no Chile, no México, vamos fazer no Brasil. 8 meses depois de iniciada a pesquisa aqui no Brasil, a USP chegou à conclusão de que não ia conseguir apresentar resultados. Porque em 8 meses de pesquisa, todo mundo era heterossexual no Brasil. O que significa isso? Que o brasileiro, mesmo tendo o seu anonimato preservado, mentia a respeito da própria sexualidade. Então, como é que 90% dos habitantes de todos os países do mundo se enquadram em alguma questão da bissexualidade, e aqui no Brasil não existe bissexualidade nem homossexualidade? E aí, nenhuma universidade quis levar essa pesquisa adiante e o Ministério da Saúde não mais implementou verba pública para isso. Então, no Brasil, nós não temos pesquisa sobre sexualidade humana. As pesquisas que nós temos são pouquíssimas. A literatura médica a respeito disso é nula. E um resultado da pesquisa, né? Nós, em detrimento de todo o resto do mundo, somos o povo mais mentiroso quando se fala da própria sexualidade, mesmo que você seja anônimo, né? E aí, a partir disso, vocês podem entender por que a nossa sociedade reage violentamente contra qualquer manifestação sexual que seja um pouco mais estranha. Né? Se tem 2 meninos andando de mãos dadas na rua, eu me sinto no direito de quebrar uma lâmpada na cabeça de um. Vocês lembram desse caso que aconteceu na Avenida Paulista? Né? Eu me sinto no direito de jogar pedra, eu me sinto no direito de xingar, né? Mas ninguém conversa. O problema é esse. As pessoas só vão entender se alguém explicar para elas, se alguém falar com elas, se alguém mostrar para elas que não existe nenhuma diferença. Aliás, existe diferença, mas que essa diferença não é para mais ou para menos, né? E o que o Alexandre falou aí a respeito do orgasmo da mulher, a respeito da falta de tato, é, é, da falta de tato em questões sexuais, veja, falar em prazer feminino, falar em orgasmo feminino, era tabu. Ninguém podia conversar sobre isso. Ninguém podia dizer isso. Né? Porque senão era rotulada como vagabunda, era rotulada como prostituta, era rotulada safada, essas coisas todas. E isso é uma coisa persistente na nossa sociedade. É uma coisa persistente porque as pessoas continuam sendo preconceituosas umas com as outras com base nessas questões, né? Nessas questões. Então, já que o normal dentro dessa pesquisa é ser bissexual, veja, 90% contra 5%. Então, ser hétero e ser homo é exceção. A regra é que todo mundo é bissexual em alguns dos 6 espectros. Sim, nossa, imagina falar em masturbação feminina, coisa desse tipo, né? É uma coisa absurda. Mas hoje ainda é um tabu. Eu tenho É, uma amiga de 40 anos, ela nunca se masturbou, acho que ela nunca se tocou. Ela não sabe nem para que serve aquilo, se não for para mijar. Não tem outra função para mas ela.
isso aqui não é isso. Você nunca viu uma, então você não deve saber muito bem onde que é. Mas... Ai, meu Deus, socorro. Oh, para assim. Não, professor, eu já vi sim. Mas não é lá, é quase lá. Mas tudo bem. Vamos entrar então nas questões do slide. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho um amigo que é muito homossexual, muito, mega. Eu acho que ele é um dos 5% de homossexuais que existem no mundo. Ele é mega, super, ultra gay. Aí ele falou assim, a única vez que eu estive próximo de uma vagina foi no dia do meu nascimento e nunca mais quero voltar a ficar perto de outra. Né? Claro que... Meu cunhado fala isso. Olha só. Então tá lá. Eu puxei aqui, vamos lá. Psicopatologia forense, transtornos da sexualidade. Né? Quando a gente fala de transtorno, a gente tem... Maristela, muito obrigado. A gente tem que diferenciar entre uma coisa que vamos dizer assim, que a gente chama de impulso, de compulsão. Isso vai aparecer também na nossa discussão. Porque as pessoas que têm patologia forense, portanto, as pessoas que têm doença, são pessoas que agem por compulsão. Quando eu tenho um impulso, o impulso me deixa animado. Quando eu ajo por impulso, o impulso me faz bem, me faz sentir bem, corajoso, legal, mesmo que eu quebre a cara. A compulsão gera sentimento de culpa e arrependimento da pessoa. Só que o impulso eu consigo controlar, a compulsão não. Por isso que ela é uma patologia, que é tratada com medicamento, terapia e às vezes com cirurgia. Cirurgia no cérebro e cirurgia nas partes genitais, dependendo da legislação. Né? Então, as compulsões, vamos pensar o seguinte, a Maristela tem compulsão por tomar banho. Ela toma 15 banhos por dia. Ela sabe que isso causa um mal. Ela não quer ser assim. Ela não quer isso. Quando ela toma o banho, ela se sente aliviada. A hora que ela sai, sabe quando baixa assim, ela já começa. Não, mas eu tô suja ainda, eu tenho que tomar outro banho. Tem pessoas que passam mais de 4, 5, 6 horas dentro do chuveiro porque elas não conseguem sair. Isso é uma compulsão, isso não é um impulso, tá? O impulso é você chegar para uma pessoa que você está afim e dar uma flor para ela, por exemplo. Isso é um impulso de coragem. A compulsão sempre vai ter um aspecto negativo. A pessoa que come muito. A compulsão alimentar gera distúrbios de saúde gigantescos. Tem pessoas que não conseguem parar de comer a não ser quando vomitam. Então, como elas sabem que que a única coisa que vai fazer elas pararem de comer é o vômito, elas começam a induzir o vômito, que é a questão da bulimia. Isso é muito sério, porque a compulsão em qualquer coisa, por qualquer coisa, é uma patologia que precisa de tratamento. Se não for tratada, vai piorando, vai agravando, a ponto de levar à morte. Né? Agora, e quando a compulsão ela é sexual? Aí a situação ela fica mais séria ainda. Né? Era um compulsivo sexual. Né? A mulher é chamada de ninfomaníaca. Já ouviram essa palavra? Ninfomaníaca. A medicina antiga, oi Joyce, a medicina antiga chamava a ninfomania de furor uterino. O útero, falaram que aquilo parecia de dentro do útero, que não é uma questão inexplicável. Jogava o que sobrava no lixo, vomitava, etc. No homem se chama satiríase.
a compulsão sexual é chamada de satiríase. Histeria hister, em grego, significa útero. Né? Os médicos da época do Freud, do Charcot, né? Eles entendiam que toda a compulsão sexual feminina se encontrava no útero e não no clitóris, e não em outro lugar da anatomia. Então vamos lá, transtornos da sexualidade. São distúrbios qualitativos e quantitativos do instinto sexual. Qualitativo porque o seu sexo se torna deficiente. Quantitativo porque é uma compulsão. Fantasias ou comportamento recorrente e intenso que ocorrem de forma inabitual, também chamado de parafilias, podendo existir como sintoma em uma perturbação psíquica, com intervenção de fatores orgânicos, glandulares e simplesmente como questão de preferência sexual. Lembra que vocês me perguntaram na aula de ontem até onde é o crime, até onde é normal? Via de regra, não tem essa de normal, porque muito embora a pesquisa médica tenha nos declarado que nós somos todos bissexuais, mas nós somos todos diferentes. Vamos imaginar que nós, os 54 que estão aqui na sala hoje, sejamos bissexuais. Mas a minha bissexualidade não é a mesma do Ezequiel, do Henrique, da Ana Carolina, da Maristela, do Daniel. Vocês já viram isso com as próprias amizades de vocês, né? Tem gente que gosta de mulher feia, tem gente que gosta de mulher bonita. Tô falando de sentir atraído. Eu, professor, eu só gosto de homem feio. Muito difícil eu ficar com um homem bonito. Ultimamente, assim, homem feio é o meu forte. Chamado feio. Adoro homens feios. Tem gente, Também amo homem feio. tem gente que gosta de gordo, tem gente que gosta de mulher gorda, de homem gordo, homem magro, mulher magra, homem velho, mulher velha, homem novo, mulher novo. Negócio de loura. Ninguém precisa ser igual. Nenhum precisa ser igual. O problema é que quando você começa a abrir muito o leque da sexualidade, você começa a atingir o limite da lei, o limite da legalidade, né? Que é o que a gente vai tratar hoje. Até sofrer por homem feio, velho da lancha, o velho da lancha. Sofrer por homem feio, tudo bem. Ele tendo dinheiro, nem ligo. Carolina, ela é... Vamos transtornos da... Não, eu gosto de homem feio e pobre. Não, Tainá, vamos mudar. Bom, Professor, meu namorado é pobre. se bem que Ai, minha filha, não tô ouvindo isso. Me dá até uma náusea aqui, professor. hoje em dia ninguém, depois da pandemia... Eu sou rico. Alguém grita. Só se for de saúde, professor, porque de dinheiro ele é pobre. É isso aí. É rico de saúde, que maravilha. Ser rico de saúde é melhor ainda. Então, a divisão, segundo Lacassagne, que é um estudioso da sexualidade, vai entre a quantidade e a qualidade. Existem pessoas que se masturbam, tanto homens quanto mulheres, a ponto de machucar os órgãos genitais, de esfolar, de sair sangue. E mesmo sentindo dor, eles continuam porque eles não conseguem parar. Lógico que esses casos, gente, são casos que já estão quase caminhando para internação, né? Não são casos normais, assim, não. São casos, assim, bem já caminhando para internação. Uma coisa que é compulsiva, mas que não tem a ver com a sexualidade, é o alcoolismo e o uso de drogas. O alcoolismo e o uso de drogas é horrível, né, Maeli? Você vê uma pessoa destruída e não consegue se controlar. O alcoolismo e o uso de drogas, eles potencializam os problemas sexuais. Existe uma coisa no alcoólatra, vou falar do alcoolismo, que é uma coisa mais próxima da minha realidade, né? Existe uma coisa dentro do alcoolismo que faz com que a pessoa tenha certeza, quando ela está na patologia alcoólatra, que ela é traída. Então, mesmo que você for casado com uma freira,
que não saia do quarto, que eu tranque numa jaula. Quando eu bebo, eu vou chegar para ela e vou falar assim, você é uma vagabunda, você me trai, não sei o quê, não sei o quê. Isso faz parte da doença do alcoolismo. Tá? Isso faz parte da doença do alcoolismo. É um sintoma. E quando isso não é tratado, a gente sabe que vai virar violência doméstica e incidir a Lei Maria da Penha. Então, quantidade, aquela definição ainda, né? Aumento ou exaltação, temperamento genital, onanismo automático, ou seja, masturbação desenfreada. Onanismo automático significa isso. Satiríase, que é a compulsão sexual no homem. Ninfomania, que é compulsão sexual na mulher. Crises genitais momentâneas, às vezes as pessoas introduzem objeto, né? Elas não conseguem se controlar, dá uma coisa no lugar e elas precisam enfiar objetos, né? Lâmpada, garrafas, escova de dente, várias coisas. Exaltação por motivos de certos atos fisiológicos, ou seja, a pessoa sente erotização em urinar, em defecar, em vomitar, né? Então isso é um aumento. A diminuição é a frigidez, a impotência, a ausência congênita de apetite sexual e a erotomania, né? Então as pessoas impotentes, as pessoas que têm ejaculação precoce, as pessoas que não se satisfazem sexualmente por uma diminuição do sexo, normalmente são pessoas que falam muito de sexo, tá? Que falam muito de sexo, isso é chamado de erotomania. Qualquer conversa dá um jeito de enfiar uma coisa sexual, porque não vivencia. São os dois níveis aí do descompasso que a psique, né? A inversão, o desvio do instinto, né? Quando a gente fala de qualidade, por exemplo, isso aí, né, Adriano? Uranismo, pederastia e tribadismo são os termos clássicos para homossexuais, né? Uranismo é o homossexual masculino, pederastia é o homossexual que sempre se relaciona com pessoas mais jovens, e tribadismo são as lésbicas, né? Tríbades ou tribadismo são as lésbicas. Um desvio do instinto, então veja, aí não é uma questão da inversão sexual, né? Mas sadismo, necrofilia, vampirismo, bestialidade e fetichismo. Tem gente que comercializa pornografia de grávidas. Vocês já viram? Vocês nunca viram isso, né? Mas existem filmes. Depois a gente vai falar da questão da pornografia, que entra aqui, ó, na erotomania. Quanto mais você fica com a pornografia, menos você exercita a sua sexualidade de maneira normal. Então você não faz mais, não tem mais. E essas pornografias são de tudo, né? A gente estava falando, vai desde sexo com animais o Leonardo, tá, né? Vai desde sexo com animais a grávida, a velha, sei lá, criança, né? Porque é aí que entra o psiquismo da doença mesmo, né? Classificação da Associação Americana de Psiquiatria, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, nós temos transtornos sexuais, parafilias e transtorno de identidade sexual. Transtorno de identidade sexual, a gente viu que eu comecei falando nisso, né? Transtornos sexuais encerram as disfunções sexuais, como as alterações do desejo, mudança na resposta sexual convencional, mal-estar e conflitos interpessoais. Transtornos do desejo, transtornos da excitação, transtornos orgásmicos femininos ou masculinos, né? Transtornos sexuais devido à dor, e transtorno sexual devido a alguma doença ou enfermidade. A parafilia são impulsos sexuais ou fantasias, os comportamentos recorrentes e intensos.
né, compulsões que implicam condutas pouco habituais. Entre as mais comuns destacam exibicionismo, fetichismo, clismafilia, zoofilia, necrofilia, coprofilia, froterismo, né? Froterismo, pedofilia, masoquismo, sadismo e voyeurismo. Disfagia já é um outro, já é comendo, né? Exibicionismo é o mais comum, porque é o que mais as pessoas que têm essa questão do exibicionismo, eles têm menos vergonha de procurar médico, né? Diferentemente de um necrófilo, né? Uma pessoa que faz sexo com cadáveres, por exemplo. Imagina, ele faz porque ele gosta? Não, ele faz porque ele sente um prazer sexual, ele é dependente daquela sensação compulsiva, então ele vai e faz. Mas ele sabe que é errado, ele sabe que é contra a própria moral dele, e isso gera um distúrbio mental. E aí a gente tem que ponderar, né? Se a pessoa só pensa nessas coisas ou se a pessoa pratica essas coisas. Vamos ver que cada uma dessas aqui. Né? Olha o tanto que tem. Olha o tanto de loucuras que tem aqui. Depois vocês leiam com calma. Porque tem umas aqui que, obviamente, que não são ilícitas, né? Por exemplo, sei lá. Não sei, não quero ficar lendo essas coisas. Nasofilia. Fixação sexual em nariz. Isso não tem nada de ilícito, a menos se você pegar na pessoa, puxar o nariz dela e tal. Tem tudo aqui, né? Transtornos relacionados à identidade sexual não é o... Eu não sei o que é isso. Vocês estão falando... Professor, e como que uma pessoa descobre que tem uma patologia dessa? Como a gente deve observar isso para diagnosticar? Ou só o médico mesmo pode fazer isso? Não, a pessoa percebe que tem alguma coisa errada quando o pensamento sexual dela gera culpa. Gera culpa, vergonha, etc. Quando é que esses desejos se manifestam? Entre os 15 e os 25 anos. Ninguém se torna pedófilo com 70 anos. Já é desde da adolescência. Só que para a medicina, para a psiquiatria, vou falando da pedofilia, né? É considerado pedófilo uma pessoa que se relaciona com... que tem vontade de se relacionar sexualmente com pessoas até 5 anos mais novas. No sentido, assim, da infância, tá? Então, por exemplo, um cara de 17 anos que possivelmente quer namorar, quer ficar, quer ter relação sexual com uma menina de 12, isso é um indício de que ele tem 17 agora, né? Quando ele tiver 70, ele também vai querer uma de 12, entendeu? Então, não é normal. Não é normal se relacionar com criança. Quanto menor for, se essa pessoa percebe isso, ela precisa ir ao médico. Porque uma das terapias mais praticadas e que dá mais certo é um tipo de terapia comportamental. A pessoa fala o que ela está sentindo para o médico e o médico cria imagens na cabeça dela. Por exemplo, eu descubro, o Ezequiel, por exemplo, descubro que o Ezequiel tem um transtorno de pedofilia. Então ele vai e procura o médico. Eu sou o médico, vou tratar dele. E aí, dentro da terapia, das conversas que eu estou tendo com o Ezequiel, eu descubro que o Ezequiel, a pessoa que ele mais ama no mundo de verdade é a mãe dele. Descobri isso. Eu, como terapeuta, eu posso começar a associar a imagem da mãe dele, de sofrimento da mãe, com a pedofilia. Então eu falo assim, todas as vezes que você tiver um desejo, que você olhar para uma criança, tem a imagem da sua mãe presa atrás das grades, ou da sua mãe morta na delegacia. Isso vai traumatizando. É uma terapia horrorosa essa, né? Mas é uma coisa que funciona, que as pessoas dizem que funciona.
Então quer dizer que a gente consegue dar uma pré-diagnosticada em outras pessoas quando ela tem um desejo mais assim, a infância, por crianças, por pessoas mais novas que ela. Isso dá para ver. E quanto mais cedo você procura uma ajuda, menos chances você vai ter de sair do pensamento e ir para ação. Porque uma coisa é você pensar, né? A gente sabe que o pensamento é uma zona em que o direito não atinge. Mas a partir do momento que você expressa isso, né? Seja através de compartilhamento de pornografia, seja indo através de tentar realizar fisicamente seu desejo, aí já não é mais um caso de medicina, né? É um caso de crime, é um caso do direito penal, né? Castração química não é admitida no Brasil. Mas Professor, e ao contrário, não tem o mais novo que sinta prazer com os mais velhos, é uma patologia? É crime? Não é crime, mas a menos que você estupre uma idosa. Chama gerontofilia, né? Pedofilia de criança, gerontofilia de pessoas mais velhas. Mas aí é idosa mesmo, tá? De 90 anos, assim, aquelas idosas bem horrorosas. Não é uma pessoa mais velha, tipo um 40, 50, tipo um Richard Gere, tipo George Clooney. Não é esse idoso, é um outro tipo de idoso, tá? É um idoso no sentido de, como é que fala? Vulnerável. Aí já não tem como, né? Pegar um velho de 100 anos. Só para ajudar a atravessar a rua, né? Bom, exatamente, Álvaro. A pessoa sente prazer na questão da indefesa, de ser indefeso, da vulnerabilidade. Como a criança não vai apresentar resistência, o idoso também não. Né? Aquele idoso que está super fragilizado também não vai apresentar resistência. Existe um transtorno de identidade sexual que se chama crossdresser, tá? Que são homens que se vestem de mulher e mulheres que se vestem de homem, mas só na hora do sexo, tá? Só para não é o travesti, que o Laerte é um travesti. Atualmente acho que ele se diz que é transexual. E não é transexual, tá? É só para alguns momentos. Uma vez prendemos um maníaco que estuprava e matava meninas e mulheres na Zona Leste. Nós fizemos vários locais, mas no final do dia o maníaco cometeu suicídio dentro da cela com a própria camiseta. Suicidou ou suicidaram ele, né? Porque, veja, a partir do momento que a gente vai entrando nesses transtornos, a gente vai ver que muitas das vezes isso mexe tanto com a emoção de quem não sente isso, ou seja, a maioria das pessoas não tem desvios sexuais. A maioria das pessoas tem uma sexualidade normal, ou hétero, ou homo, ou bi. Que você cria uma repugnância tão grande porque você começa a projetar. Você começa a projetar. Você fala, se ele fez isso com essa menina, ele poderia fazer isso com a minha filha. Se ele fez isso com a menina, ele poderia fazer com o meu sobrinho, né? E aí você começa a projetar em situações hipotéticas e a sua cabeça não dá conta. Primeiro, porque ela não entende. Segundo, porque a violência é algo que mexe com o interior das pessoas. Como você acaba a violência dentro de uma ótica razoável? Acabando com o criminoso, né? Eliminando. Só que a pessoa não escolhe ser assim, né? A pessoa não escolhe ser assim. Ela precisa ser segregada, ela precisa ser separada, ela precisa ficar em cela separada, lógico, senão ela vai sofrer violência. E a gente quer que essas coisas não ocorram. Imagina como seria legal se uma pessoa que detecta isso na adolescência, por exemplo, está em 16, 17 anos, procura um médico ou um psicólogo e ele já começa a conversar, já entende o que está se passando e começa, né? Existem os estabilizadores de humor à base de uma substância chamada lítio, que também controlam o desejo. E várias drogas que a pessoa já vai tomando como se fosse um antidepressivo, que vai
com o longo do tempo, é como se fosse um AA. Como se fosse um AA. Toda semana tem reunião, tem terapia e tal, e não dá margem para a pessoa fazer isso. Né? Mas, infelizmente, a gente está muito analfabeto em termos sexuais. Né? Anafrodisia. Vamos começar. Oi, Bruno, fala. Fala. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, recentemente eu vi uma tese que fala que nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo. Então, assim, eu achei interessante, mas não me aprofundei no tema. E aí é a pergunta que fica, como fazer o controle disso, né? O pedófilo é a pessoa que sente atração, desejo por crianças. Pode ser que a pessoa passe o resto da vida dela sentindo esse desejo, pensando nisso, às vezes se masturbando, pensando nisso, mas ele nunca vai tocar uma criança. Ele nunca vai ter coragem de colocar esse desejo dela para fora, dele para fora. Ele nunca vai conseguir fazer isso, porque ele tem medo. De alguma forma, essa pessoa que tem esse transtorno, ele consegue ainda controlar o freio moral dele, é isso? No começo. Professora, mas ele não vai dar sinais se apaixonando por pessoas muito mais novas, por exemplo? Não. Isso, se a pessoa for criança, sim. Se for um adolescente ou já jovem, não tem problema. Meu Deus. O que o Bruno está perguntando, e eu acho que eu entendi, é assim, e nem todo abusador é pedófilo. Existe uma questão que o Drauzio Varela trabalha, eu não gosto muito do Drauzio Varela, mas ele trabalha isso num livro dele, eu achei interessante, que chama O Abusador por Isolamento. Vocês já viram falar uma coisa? Eu sou heterossexual. Se eu for jogado numa ilha só com homossexuais, eu viro homossexual. Isso é o isolamento. Porque eu não vou ter como fazer sexo com outra pessoa, vou querer fazer sexo, só tem homem, eu vou fazer sexo com homem. Os impulsos estão condicionados ao ambiente, seria mais ou menos isso, né? É o que acontece na cadeia. Uhum. Né, que acontece na prisão. As pessoas, os presidiários fazem sexo uns com os outros, mas porque eles são homossexuais, o Drauzio Varela deu o nome disso de sexualidade por isolamento. Né? Vai, querida, depois achei visita. Vai lá atender a visita, depois vamos ver se a gente consegue manter a gravação disso, depois você assiste o resto. E isso acontece, tá? Acontece porque as pessoas têm essas 90% de flexibilidade bissexual. Porque se fosse uma pessoa absolutamente heterossexual, ela não faria sexo com outro homem em hipótese alguma. Nem se ele tivesse que arrancar seu órgão genital, ele não faria sexo. Uma pessoa que está naqueles 5% que eu disse dos heterossexuais. Tá? Uma pessoa que permite que o meio influencie é uma pessoa que está na bissexualidade. Essa questão do isolamento, por exemplo, se eu vi meu tio abusando de uma criança, eu vou abusar também. Tipo, uma coisa desse tipo. Né? Vamos lá. Anafrodisia é a diminuição ou deterioração do instinto sexual no homem, devido geralmente a uma doença nervosa. Não volta. Adriana, não volta. Faz lá e acabou. Podendo acometer indivíduos jovens, aparentemente sadios ou com sintoma de pré-impotência. A anafrodisia, normalmente, é a impotência de pessoas jovens. Tá? É a impotência de pessoas jovens. Isso é um transtorno. Frigidez é o distúrbio do instinto sexual, que se caracteriza pela diminuição do apetite sexual da mulher, devido a vaginismo, que é uma dor intensa na vagina, ou doenças psíquicas ou glandulares. Né? O vaginismo, por exemplo, a vagina é um canal de mucosa que tem 11, 12 centímetros de profundidade. Né? Aí já chega no útero, dentro da anatomia feminina. Quando a mulher vai ter relação sexual, normalmente o canal dilata. No vaginismo, não. E é como se o canal vaginal fechasse mais ainda. O KY
pode ajudar a penetração, mas não a sensação de dor. A sensação de dor é porque como se a musculatura da vagina estivesse pressionando. E precisa de tratamento, né? Remédio, dilatadores, vasodilatadores e lubrificação, porque uma mulher que está tendo uma dor intensa na vagina não vai ter influência psicológica assim. Na anafrodisia também. Não vai querer fazer sexo, né? A anorgasmia, homem não alcança o orgasmo, não faltam as manifestações eróticas e o desejo sexual, mas é comum o homem perder pouco a pouco o interesse pela relação sexual, já que ele nunca consegue atingir o orgasmo. Para a mulher é mais difícil, como a gente estava falando, né? Se até pouco tempo a gente nem falava em masturbação feminina, né? Quanto mais pessoas que nunca atingiram essa sensação do orgasmo. Erotismo é a tendência abusiva do sexo, a compulsão sexual, né? Satiríase no homem, ninfomania na mulher. E isso vai gerar um problema sociológico, um problema social, um problema financeiro, um problema moral, tá? O Daniel lembrou, né, que o Yoki, o marido da Elise Matsunaga, era um sátiro. Ele tinha satiríase, que era uma compulsão sexual. O que aconteceu com ele? Foi assassinado por conta disso, né? No estupro não deve ocorrer lubrificação, por isso machuca. Exatamente. Normalmente as relações sexuais de estupro, elas são muito rápidas. Porque os estupradores normalmente têm ejaculação precoce, mas são extremamente violentos. Autoerotismo, o gozo sexual prescinde da presença do sexo oposto. Não, eu me basto. Eu só me erotizo comigo mesmo. Se tiver outra pessoa perto de mim, eu não quero. Eu quero viver o erotismo comigo, né? É o coito sem parceiro, apenas na contemplação de um retrato, de uma escultura ou na presença de uma pessoa amada, que é a questão que movimenta o mercado pornográfico, né? A pornografia hoje é de extrema fácil acesso e cria uma dependência emocional. Essa dependência emocional é um transtorno de sexualidade, né? Às vezes a pessoa fica vendo tanta pornografia, quando vai fazer o sexo real, fica frustrada, porque não é a mesma coisa, porque não é do mesmo jeito. Só que ela não sabe que aquilo é uma encenação, muitas das vezes. E essa encenação, ela tem fins comerciais. Erotomania é uma forma de erotismo extremamente mórbida, o indivíduo é levado por uma ideia fixa de amor e nele tudo gira em torno dessa paixão que domina e avassala os seus instantes. É a hipérbole do amor platônico. É aquela coisa, né? Brad Pitt, sei lá, alguém que vive em função disso. Nunca vai ter. O frotteurismo é aquela coisa que deu origem ao 215 do Código Penal. Frotter em francês significa friccionar, né? Caracteriza pela forma como certos indivíduos aproveitam-se das aglomerações em transportes públicos ou em outros locais de ajuntamento humano com o objetivo de esfregar e encostar seus órgãos genitais, principalmente em mulheres, ou tocar seus seios e genitais, sem que a outra pessoa perceba ou identifique as suas intenções. Claro, Jô. Essa mania, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a gente já tem muitos casos disso aí, né? O tarado do metrô, o tarado do ônibus, lembram disso? Narcisismo, admiração pelo próprio corpo ou culto exagerado de sua própria personalidade, cuja excitação sexual tem como referência o próprio corpo. Eu lembro uma vez que um professor disse que o narcisista é aquele que transa com alguém, mas olhando no espelho para ele mesmo, né? O hétero top da academia, né?
Às vezes tem uma namorada, tem uma esposa, por convenção social, quando, na verdade, ele só quer ficar se admirando. Mixoscopia é o transtorno da preferência, também conhecido como escoptofilia, caracteriza pelo prazer erótico em presenciar coito de terceiros, também chamado de voyeurismo. O voyeurismo não é ver pornografia, tá? É ver alguém mantendo relação sexual, tá? Uma amiga minha que é advogada do Banco do Brasil, outro dia chegou na agência do Banco do Brasil, lá na Avenida Paulista, na sede lá, e um segurança falou assim para ela: olha, a sua saia tá manchada, não sei o quê. Quando ela foi no banheiro tirar para ver, era uma ejaculação. E ela tinha pegado o metrô ali da linha verde. Prendiu um cara e colocou o pênis no ombro de uma mulher, uma senhora gritou, tarado, dentro do ônibus. Isso é o frotteirismo, né? Esse que o Alexandre falou. O mais comum de todos é o exibicionismo. É alguém que quer mostrar seu órgão genital. Essa pessoa, ela nunca vai pôr a mão em outra, ela nunca vai atacar, ela nunca vai esfregar. Mas vocês já viram isso? Aqui no interior, às vezes, tem muito de uns velhos tarados que ficam colocando peru para fora na rua, mostrando assim. Isso chama exibicionismo. Como esse é o que tem menos represália, eu já vi no metrô Consolação, da Carolina, no terminal João Dias. Esses exibicionistas, eles nunca vão atacar alguém, tá? Eles vão ficar na deles, mas num sentido erótico, tá? O fetichismo é a fixação sexual por determinada parte do corpo ou objeto pertencente à pessoa amada. Aí tem o pé, né? O podólatra, não pedólatra, podólatra, né? A mão, pé, enfim, né? Lamber, chupar, beijar. Num primeiro momento não tem nada demais, né? Primeiro momento não tem nada demais. Agora, se você começar a morder o dedo da pessoa para arrancar, já... Deus me livre. Se masturbando no ônibus olhando para uma moça. É muito falta de controle, né, gente? Uma pessoa que faz isso em público, no ônibus, no metrô, no banheiro da Uninove, que tem vários casos, né? De pessoas que entram no banheiro da Uninove, tem o pessoal se masturbando, tem o pessoal fazendo sexo. É muito loucura. Falando no banheiro da Uninove, depois na escada da Uninove. Depois vou contar umas histórias. Pluralismo, também chamado de troalismo, homenagem a Troia, manifesta pela prática sexual em que participam 3 ou mais pessoas. Sexo grupal, né? Professor Celatos parece que atinge mais homens. Por que isso? Boa pergunta. Um psicólogo do meu trabalho ofereceu 100 para beijar meu pé. Olha que eu tenho pé feio. Fala para ele aumentar a oferta. 100 é muito pouco. Por que atinge mais homens? Porque os hormônios sexuais masculinos são mais ativos do que os femininos. O hormônio do apetite sexual, Álvaro, é a testosterona. E a gente produz testosterona até velho, né? E também pela questão social de que o homem tem mais liberdade para falar de sexo e praticar sexo do que a mulher. Culturalmente falando, elas são mais reprimidas. E também por uma questão... Olha aqui, vamos parar com essa baixaria. Vou cancelar o chat aqui. Então, pluralismo é o sexo grupal. Swapping tem um peso cultural, né, mas é hormonal também. É a prática heterossexual que se realiza entre integrantes de 2 ou mais casais em que se verifica a troca de parceiros consentida, né? Chama swapping, isso aí. Eu vou com a minha esposa, o Ezequiel vai com a dele, o Álvaro vai com a dele, a gente troca tudo lá na hora. Mantendo a heterossexualidade. Gerontofilia, aí esse aqui é o seu problema.
O cronoinversão, ancianofilia ou presbiofilia, a gerontofilia é a atração de certos indivíduos ainda jovens por pessoas de excessiva idade. Eu achei aqui que esse slide não está muito excessivo, tem que estar mais velho que isso aí, tá? O velho da lancha. Mas aí, Maria Clara, as pessoas têm interesse na carteira do velho, e não no velho em si, né? O gerontófilo, ele tem vontade de fazer sexo com o velhinho. Cromoinversão, eu quero a lancha. Qual que era o maníaco da USP, Alexandre? Não lembro dessa história. Era estuprador? Eita. Cromoinversão, propensão erótica de certos indivíduos por outros de cor diferente. Então, a cromoinversão é aquela questão que bate também no racismo, né? De achar que pessoas negras só servem para sexo, né? Isso é hipersexualizar pessoas negras, né? Ou de outra cor, né? Eita, aí já é quase necrofilia, né, Ana? E etnoinversão, manifestação erótica por pessoas de raças diferentes. Em si mesmo não é nenhum problema, desde que não respalde na limitação. Riparofilia, mais comum no sexo masculino, como todas, né, se manifesta pela atração de certos indivíduos por mulheres sujas, de baixa condição social e higiênica. Eita, Aldo. Isso é um shopping misturado com voyeurismo, né? E a riparofilia, quem sofria de riparofilia era Napoleão Bonaparte, que foi imperador dos franceses, né? Quando ele ia ter sexo com a mulher dele ou com o amante, ele avisava com uma semana de antecedência para elas não tomarem banho, para estarem bem sujas, assim. Professor, um homem trans que fazem uso de testosterona podem ter esses mesmos desejos? Pode sim, Bianca. Pode sim. Isso pode potencializar, né? Eu tive um aluno trans, eu não sei, ele chamava Fernanda quando ele era mulher, depois que ele mudou de nome, ele chamava Félix. Um dia ele foi me procurar depois da aula chorando que ele estava desenvolvendo compulsão sexual. Eu falei assim, é o hormônio, né? Isso precisa ser falado com o médico. Ela falou que ele pensava em sexo o tempo todo, que, enfim. Eu vi também, eu vi só a chamada, mas eu não li que teve um estupro no vagão, né? Lana, você é da sala da Maristela? A Maristela colocou no drive. Nem para a pessoa filmar, assim, para levar para a polícia, né? Isso denota um outro tipo de coisa, né, Maeli? Que é a... Professor. Oi? Oi, professor, boa noite, rapidinho. Você poderia repetir o que você falou anteriormente? Porque na hora que você estava falando, a internet caiu. Estava no slide anterior. Por favor. Qual que é? O riparofilia? Esse aí, isso aí. Falando que quem sofria disso, quem tinha esse transtorno era o Napoleão Bonaparte, que quando ele ia fazer sexo com a mulher ou com a amante, ele escrevia com alguns dias de antecedência e pediam para elas não tomarem banho, que ele gostava de sujeira mesmo, sabe, de mau cheiro e tal. Normalmente, né, vocês lembram da última montagem que a Globo fez daquela novela da Gabriela, que tinha o José Wilker, que falava para a mulher dele assim, vai se lavar porque hoje eu vou lhe usar. O riparofilista é o contrário, né? Vai se sujar que hoje eu vou te usar. Dolismo é boneca, né?
doll, né, em inglês. Atração de indivíduo por bonecas e manequins, mirando ou exibindo-se, ou até chegando a ter relação sexual com as bonecas. Né, Adriano? Lembrando assim da minha velha infância. E também tem uma disfunção sexual de que a pessoa quer virar uma boneca. Vocês já viram isso? Que a pessoa passa a fazer 50 operações plásticas porque ela quer virar uma Barbie, um Ken, uma coisa desse tipo. É uma loucura. Você tá feliz? Não, não tô feliz. Enquanto eu não for uma boneca, eu não vou estar feliz. Urolania, prazer sexual pela excitação de ver alguém no ato de micção ou apenas de ouvir o ruído da urina ou ainda urinando sobre a parceira e sobre o parceiro. Podia ter colocado, né, o print do Twitter aqui do Bolsonaro, que é Golden Shower. Normalmente, a urina, né, urinar em alguém tem um sentido de humilhação, de poder, tá? De exercer poder. Então, por exemplo, numa relação sadomasoquista, normalmente acontece isso, né? De o sádico, ou seja, aquele que está humilhando, infringindo dor no outro, urinar na pessoa, né? Isso que o Alexandre está falando acontece em sexos grupais, onde todo mundo ejacula numa pessoa só. Né? Vamos imaginar que tem uma pessoa aqui, que é essa caneta verde, e todo mundo em volta, 50 pessoas. Aí todo mundo se masturba em cima da pessoa. Aí ela toma um banho de sêmen. Aí já é um pouco mais que a coprofilia, né? Ela é esse aqui, né? Olha só o desenho. O desenho não é necessariamente se ele está sentindo prazer com essa foto, né? Mas é também chamada de escatofilia, a perversão sexual, em que o ato sexual se prende ao ato da defecação ou contato com as próprias fezes. Veja, assim que eu me formei, a gente tinha eu e um amigo meu, a gente tinha um programa de auxílio jurídico para profissionais do sexo, prostitutas e prostitutos. Quando a gente entrevistava, todos falavam a mesma coisa, né? Isso é uma coisa que várias pessoas pedem para eles fazerem, mas eles não fazem. Que é o limite. O limite é o cocô. Professor, aqui perto de casa tem uma senhora que ela é cafetina. E eu gosto bastante de conversar com ela, né? É celibado também, não? E ela fala sobre isso e é assustador as coisas que as pessoas pedem para ela. Tem um cara que pediu para estar menstruada e ter o ato sexual. Ela disse que o cara ficou mais de 20 minutos com a boca ali. E eu, que nojo. Eu vomitando ali de nojo, pensando o quão humilhante é o ato sexual nessa forma. Às vezes a pessoa quer ser exatamente, se sente humilhada, né? Chama menofilia. A tara por menstruação, menofilia.